Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo, tema da aula de hoje sobre os anjos. Deus é o Criador do céu e da terra. Estamos estudando o primeiro artigo do Credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós dizemos que Deus é Criador do céu e da terra, ou seja, do mundo todo, porque Ele o fez. Ele criou o mundo a partir do nada. Fazer do nada é criar. O mundo todo é obra de Deus. E na sua grandeza, na sua beleza e ordem maravilhosas, mostra-nos o poder, a sabedoria e a bondade infinita dele. Mas Deus não criou somente o que é material no mundo, mas também criou os puros espíritos. Quem são estes puros espíritos? Pois são seres inteligentes que não possuem corpo. Puros seres inteligentes sem corpo. É pela fé que sabemos que existem esses puros espíritos. É a fé que nos faz conhecer os puros espíritos bons, ou seja, os anjos, e também os maus, que são os demônios. Então, estes puros espíritos são os anjos, as criaturas mais nobres criadas por Deus. São criaturas inteligentes, são puramente espirituais e, portanto, não têm um corpo. São criaturas espirituais. Isso a gente precisa gravar. São puros espíritos, não têm um corpo. Aí, pois, poderia nos vir uma dúvida. E quando aparece o anjo, por exemplo, de Portugal, que toma um aspecto humano, pois isso simplesmente para a nossa compreensão, para que a gente possa realmente entender esta realidade. Mas não que eles tenham um corpo, eles tomam uma forma humana. Assim, pois os demônios, uma pessoa pode ficar possessa por um demônio, pode ficar possuída por um espírito do mal, por um demônio. Os anjos são, portanto, os ministros invisíveis de Deus e também nossos guardiões, tendo Deus confiado a cada homem a um deles, a um anjo. Mas o catecismo também nos ensina que os anjos não têm forma, não têm figura sensível, pois são puros espíritos. E assim foram criados por Deus para subsistirem sem ter de estar unidos a um corpo. Desse modo, são representados os anjos com formas sensíveis para auxiliar a nossa imaginação. Porque assim aparecem muitas vezes também aos homens, como lemos na Sagrada Escritura e como há pouco dissemos, nas aparições dos anjos, não é? Tomam esta figura. Mas nem todos os anjos foram fiéis a Deus. É por isso que existem demônios e existem anjos bons. São anjos maus e anjos bons. Deus, pois, fez com que estes anjos passassem por uma prova. Muitos, pela soberba de pretender ser igual a Deus e independentes do seu poder, foram excluídos do paraíso e condenados ao inferno. Estes anjos, excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno, são os demônios, e o seu chefe é Lúcifer ou Satanás. E os demônios podem sim fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhe der licença, sobretudo tentando nos a pecar. Assim, os demônios, esses anjos maus, esses anjos caídos, eles nos tentam pela inveja que nos têm e que lhes faz desejar nossa eterna condenação, e também pelo ódio a Deus que eles nutrem.
cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Mas como podemos vencer estas tentações? As tentações dos demônios podem ser vencidas com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Estes são os 3 meios mais eficazes para vencermos as tentações do demônio, as tentações dos anjos das trevas. Nós temos então, além dos demônios, além desses anjos expulsos, que não passaram na prova que Deus lhes dera, temos os anjos bons. Os anjos que, sim, permaneceram fiéis a Deus, são bons, são espíritos celestes, ou a gente pode simplesmente chamá-los de anjos. Então, eles se conservaram fiéis a Deus, foram confirmados em graça e gozam para sempre da visão de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. Estes são os anjos bons, os anjos, pois, que servem a Deus continuamente, que o louvam e que o bendizem. Nós dissemos que estes anjos, sendo ministros de Deus, o próprio Deus confia a cada homem, a cada alma, a um anjo. Então, cada um de nós temos um anjo que nós chamamos anjo da guarda. Estes anjos, pois, nos guardam, são nossos protetores e devemos ter, pois, para com os anjos, temos o dever de veneração. Temos também o de ser gratos, de escutar-lhes as inspirações, de não ofender-lhe nunca a presença com o pecado. Então sabemos que os anjos, pois, estão sempre conosco. O nosso anjo da guarda nos vigia, nos guarda em todos os momentos. Devemos ter, pois, uma particular devoção ao nosso anjo. Devemos rezar sempre uma oração muito conhecida, que se ensina para as crianças, mas que é de suma importância também que os adultos rezem, a oração do Santo Anjo. Devemos, pois, ter esta particular devoção com o nosso anjo da guarda. Devemos honrá-lo, devemos implorar o seu auxílio nas dificuldades, nos perigos, devemos seguir as suas inspirações e devemos ser muito reconhecidos pela a sua assistência, pela sua proteção que nos dá. Pois tenhamos este grande apreço, esta devoção pelo nosso anjo da guarda. Retomamos então. A aula de hoje é um pouquinho mais curta. Nós dissemos que seria junto com o tema sobre a criação do homem, mas como é um tema que vai exigir um pouco mais de tempo, então nós vamos deixar para uma aula à parte. Hoje ficaremos somente com o tema sobre os anjos. Nós estamos, pois, no primeiro artigo do Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e dentre estas coisas e seres criados por Deus, estão também, além do mundo, que é obra material de Deus, estão estes puros espíritos, seres inteligentes sem corpo, que são os anjos. E dentre os anjos, nós temos os anjos bons e os anjos maus. Lembramos, tanto uns quanto outros foram criados por Deus. São seres inteligentes. Porém, os anjos bons permaneceram fiéis e os anjos rebeldes, os anjos se tornaram maus pela sua desobediência, pela sua soberba, e são os demônios, são eles que nos tentam, são eles que nos querem também levar para o inferno, junto com eles. Nós temos, além dessas duas, podemos chamar categorias de anjos, os bons e os anjos maus, nós temos o anjo da guarda, que é o nosso protetor, que é o nosso guarda. Ele tem a missão de nos ajudar nessa terra, nos proteger até chegarmos ao céu. Pois bem, esta é a aula sobre
o tema dos anjos. Para encerrar, rezamos esta oração tão singela, tão simples, que é a oração do anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.